Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O Cidadania LGBT+, está no ar. Este programa foi criado para levar até vocês pautas que afetam diariamente a vida da população LGBT+, sul-mato-grossense. É uma parceria entre a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBT+, e a Assembleia Legislativa. E neste mês de maio, vamos falar sobre o Maio da Diversidade, que neste ano celebra os 11 anos da Lei nº 4031, que instituiu o dia 17 de maio como Dia Estadual de Combate à Homofobia no Mato Grosso do Sul. E os 32 anos que a Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou oficialmente que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, eliminando assim a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. E a nossa convidada é a coordenadora de políticas públicas LGBT+, do município de Campo Grande, Cris Stephanie. Cris, muito obrigada pela sua presença conosco. Eu que agradeço pelo convite e é uma honra estar aqui podendo participar. Cris, o mês de maio ele marca a luta pelo respeito à diversidade, né? O que é o Maio da Diversidade? Bom, o Maio da Diversidade é uma série de ações, né, desencadeada pelo governo do estado através da Sub-LGBT, cujos municípios participam. E aqui em Campo Grande, a nossa Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas LGBT também está com uma série de ações que se inicia hoje, por exemplo, com o Mães para a Diversidade, que vai ser ali no Paço Municipal, na Afonso Pena. A gente tem outras ações, como o 7º Sarau LGBT apoiado por nós, da Prefeitura, e vamos aí, no decorrer do maio inteiro, fazer várias ações em parceria com a Subsecretaria de Políticas LGBT do Estado. E o mês de maio ele traz também uma data muito importante, né, que é o dia 17. Cris, muitas pessoas não entendem a importância dessa data para a população LGBT+, né? O que é o dia 17 de maio? Como surgiu essa data tão específica para essa comunidade? Na verdade, o dia 17 de maio foi quando a Organização Mundial da Saúde retira, né, o sufixo ismo em relação à homossexualidade, por isso que a gente fala sempre em homossexualidade, homoafetividade e não em homossexualismo, como se dizia, né? Porque o sufixo ismo se remete à doença. E a homossexualidade, assim como a transexualidade, a travestilidade, não é uma doença, é uma questão de gênero, uma questão de sexualidade e também de afetividade, né? Porque não fica só ligado à questão sexual. É super importante a gente entender a simbologia desse dia, né, por causa do combate à LGBTfobia como um todo, mas principalmente da homofobia, no caso dos homossexuais. Por quais razões? Porque com esse dia de 17 de maio, a gente tem aí o dia mundial, o dia nacional, estadual e municipal, que funciona tudo, né, intercaladamente no mesmo dia. Então esse dia 17 de maio é um dia que a gente internacionalmente trava algumas lutas, algumas batalhas, né, no combate à LGBTfobia, mais exclusivamente específico aos homossexuais masculinos e femininos. Cris, e também agora, né, em 2022, fazem 32 anos, né, que a homossexualidade não é mais considerada uma doença, né? E infelizmente, muitas pessoas hoje em dia ainda classificam assim. Como que é viver com esse preconceito e essa questão de falar assim, que é uma pessoa doente, não ter a sua dignidade, o seu respeito garantido? Na verdade, eu penso que doente é quem é homofóbico, né? Doente é quem pratica algum tipo de preconceito, de discriminação contra quem quer que seja. A gente precisa entender que a gente vive num país livre, democrático, as pessoas são livres para ter a sua visão de pensamento sobre determinados assuntos, principalmente sobre a questão LGBT. É sadio e salutar quando as pessoas têm suas divergências de pensamento. Agora, o que não se pode existir é dentro dessa divergência, seja ela por questões religiosas, por questões éticas, pessoais ou até mesmo familiar, impor a sua verdade absoluta e achar que em decorrência disso é o dono de toda a verdade, que pode discriminar, pode maltratar ou até mesmo espancar ou torturar pessoas LGBT.
E falando em violência, né, o Brasil está no ranking, né, da questão de violência contra as pessoas trans. Por que o nosso índice é tão alto ainda aqui no Brasil? Segundo dados de pesquisas, né, até de internacionais, o Brasil está na ponta de um iceberg do país onde mais se mata LGBT de forma geral. Mas a questão das pessoas travestis e transexuais ela é mais complexa, até devido à questão da baixa escolaridade, falta de empregabilidade, o fato da maioria ainda estar no exercício da prostituição como meio de sobrevivência, e isso as torna pessoas mais vulneráveis. Então nós temos um país que uma travesti, uma transexual, por exemplo, tem 150 vezes mais chances de ser assassinada do que em qualquer outro país europeu. E em decorrência dos LGBTs de forma generalizada, uma trans, por exemplo, tem 18 vezes mais chance de ser assassinada no Brasil do que um gay e uma lésbica, por exemplo. E lembrando que num recorte aí de questões raciais, geralmente são pessoas trans, negras ou pardas, né, e de poder aquisitivo baixo, ou seja, pessoas em situação de maior vulnerabilidade. E o que mantém, né, essa violência, essa vulnerabilidade dessas pessoas? A sociedade, o que condiz com isso? O que faz com que as pessoas continuem tratando, né, a população LGBT assim? Olha, eu diria que primeiro é a questão dos costumes. Eu costumo dizer que aqui no Brasil nós temos uma coisa meio feia, que é tudo que não presta lá fora, tudo que é repelido lá fora, a gente costuma dizer aqui que é cultura. Então a nossa cultura é uma cultura de preconceito, uma cultura de discriminação, né? De violência também. Então essa cultura leva essas pessoas a praticar tais atos. Não podemos dizer que é desconhecimento, né? Não podemos mais falar em preconceito, porque o preconceito, ele já, por si só a palavra já fala, é um preconceito, né, um conceito antecipado de algo que você não conhece, e hoje é impossível quem não conhece, quem não sabe as tratativas de como se referir ou de como tratar e respeitar uma pessoa LGBT no nosso país. Só que, infelizmente, existe uma cultura que é a cultura do preconceito, da violência, da discriminação, né, que é arraigada na nossa sociedade, e a falta de educação também, né? Nós somos um país de pessoas que têm educação baixíssima. Quando eu falo em educação, vai desde do seio familiar mesmo, da educação familiar, até mesmo a questão da educação, como fala, educacional mesmo, né, da escola ali e tal. Tem as questões religiosas também, que são bastante latentes, então a gente precisa trabalhar isso de uma forma aí, conjugada, né, articulada, para que lá na frente a gente não tenha mais tamanhos de índices de violência como temos hoje. Cris, você é referência, né, pela sua luta, pela bandeira, né, em defesa dos direitos da população LGBT+. Eu queria que você nos falasse um pouquinho também como foi sua história de vida, né? Como foi o início da Cris Stephanie? Bom, eu venho de uma família totalmente humilde, né, do estado da Paraíba, do interior, já quase divisa com o Rio Grande do Norte. Vim para cá em 92, e em 2001 eu monto a ATMS, em 13 de janeiro de 2001, né? Filha de pais nordestinos, meu pai é descendente de índio com pessoas afrodescendentes, né? No caso, meu avô era afrodescendente, minha avó indígena, e minha mãe é descendente de portuguesa com brasileiro mesmo. Aí não sabe a outra descendência, mas já é. Enfim, e chegando aqui eu me deparo com um estado, né, bastante diverso, com bastante culturas, com bastante povos de outras regiões, de outros estados, ou até mesmo de outros países, como é o caso do japonês, que é bastante forte aqui, a questão de pessoas de países árabes, né? E aí eu me encantei pelo Mato Grosso do Sul, pelo estado em si. No começo foi difícil aceitar o frio, mas eu fui me acostumando. Mas, de alguma forma, eu fui me apaixonando pelo estado, pelo local, mas não sabia como lidar com essa questão da violência, porque era muitos índices de assassinato, era muita violência, os jornais com aquelas fotos estampadas ali de pessoas trans, e eu comecei então a lutar e fazer com que a gente se organizasse, né, se unisse para montar a Associação das Travestis e Transsexuais do Estado, que é a ATMS,
E hoje a TMS ela é referência, né? Fui presidente nacional também da Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, a nível nacional. É importante a gente estar fazendo esse debate político, ideológico, né, social, estar ocupando espaço de poderes, conselhos, principalmente de saúde, de assistência, dos direitos humanos, quer dizer, tá nessa luta. Então eu sempre tive aí, e vou estar sempre, até enquanto Deus me permitir, tá fazendo esse embate, essa discussão, e acredito que nem tudo é só tragédia, né? A gente tem coisas boas aí também, temos ganhos, temos vitórias, temos a questão aí, por exemplo, da troca de nome e gênero nos registros civis de pessoas trans, a adoção por casais homossexuais, partilhas de bem, casamento e união estável. Então, assim, tem muitos ganhos e a gente agradece. E sem dúvida temos que agradecer o Supremo, o guardião da nossa Constituição, e eu vejo muitas pessoas falar, mas ele está legislando em causa própria, ou então porque está fazendo o papel do Congresso. Não, é o contrário, o Congresso é inércio, o Congresso não debate, o Congresso não cria as leis. Qual é o papel do Supremo? É fazer com que o que está na Constituição seja garantido. E se todos são iguais perante a lei, então que a regra seja para todos. E Mato Grosso do Sul, né, ele é um estado conservador, digamos assim, né? Como que foi esse início, Cris? Como que foi a sua estudar, inserção no mercado de trabalho? Na verdade, eu sempre tive um estudo um pouco deficiente, né? Eu comecei a estudar já com 12 anos de idade, logo quando vim para cá, aí depois eu tive que largar e começar a trabalhar, voltei a estudar com 23 anos de idade na 4ª série primária, fiz curso de aceleração, que era hoje chamado de EJA, né? Uhum. E depois, agora, nesses exatos momentos, eu estou fazendo faculdade, né, de Direito, mas não foi fácil, e trabalhar é uma coisa que, tipo assim, eu trabalhei um tempo numa floricultura aqui, famosa, tal, na época, por 5 anos. Depois, como toda pessoa trans, quando perdi o emprego, tive que ir para a prostituição, não tem problema nenhum em falar isso. Fiquei por 12 anos e depois de enganjar no movimento social, comecei a trabalhar com projetos sociais. É óbvio que esses projetos passam por uma concorrência pública e, uma vez aprovado, tem recursos para pagar a coordenação do projeto, algumas equipes, e eu estava ali no meio dessas equipes sendo, né, remunerada. E depois, com o tempo, fui chamada a participar da gestão pública, onde eu estou até hoje. Cris, e qual é a dificuldade, né, que a população LGBT em si enfrenta no ambiente escolar? A gente sabe que melhorou muito, né? Com a questão da aceitação do nome, né? Do nome social, a mente mais aberta, mas mesmo assim a gente vê o índice de afastamento, né, da educação é muito grande. Qual é o principal problema? Eu penso que o principal problema é que a nossa educação, para ser bem sincera, a educação é tudo na vida de qualquer pessoa, mas o nosso sistema educacional brasileiro, ele não é atrativo. Essa que é a verdade, tá? Você tem que gostar muito, você tem que querer muito, você tem que se esforçar, né? A verdade é essa. Eu digo por experiência própria. Se disser que eu estudo porque eu gosto, eu estaria mentindo. Então, tipo assim, eu sou sincero em dizer que não é bom. Não é uma coisa que você faz por prazer. Né? Hoje as pessoas, por exemplo, eu estou estudando porque eu sei que é uma necessidade e porque eu gosto do que eu faço. Mas, assim, gosto de estudar, gosto de procurar conhecimentos, mas digamos que o sistema em si, ele não proporciona isso. Você tem interatividade com o sistema educacional, com a escola, né? Com o ambiente escolar em si. É um ambiente hostil, né? Principalmente no que tange ao ensino fundamental e médio. E aí, quando você vai para uma faculdade, você tem ali um pouquinho mais de propriedade, de conhecimento, de outros mecanismos. Agora, voltando para a questão primária ali, você imagina um ambiente onde o aluno não é respeitado. Aí eu vejo as pessoas que são contra as cotas defendendo que não precisaria disso, que teria que ter educação de qualidade para todos. Concordo, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa dessas cotas para poder fazer reparos aí que são centenários, né, de anos aí que
que o Estado brasileiro deve isso a determinados públicos fragilizados. Então, a educação em si, ela já tem as suas deficiências. E para uma pessoa que é LGBT, é muito pior. O xingamento, as violências, as piadas, as brincadeiras, o despreparo da própria escola, do próprio corpo ali, docente, que os professores, enfim, não tem esse preparo para lidar com essas questões. Um outro problema, né, Cris, é a inserção no mercado de trabalho, né? Na própria subsecretaria, eu acredito que você ali na coordenadoria também, a gente recebe muitas demandas, né, dessa dificuldade. Os nossos empresários, eles ainda não estão preparados para integrarem a população LGBT? Na verdade, assim, eu diria que o Brasil inteiro não está preparado para lidar com as diferenças, né? Para lidar com o que é diferente. A gente tem muito medo daquilo que é diferente. A gente sempre, você pode ver pelo próprio costume caseiro, né? Você dorme de um lado da sua cama, você nunca troca aquele lado, parece que se acostuma com aquilo ali. E as pessoas se acostumam, como eu disse no começo, se acostumam com a cultura da violência, se acostumam com a cultura do machismo, do feminicídio, do racismo, de tantas outras coisas, inclusive da LGBTfobia. E acredita que isso é normal. Então, para você conseguir entrar no mercado de trabalho hoje, são poucos empresários que abrem as portas, mas a gente tem conseguido avançar. Eu acompanhei um caso de violência, de discriminação, de 2 trans que foram ao banheiro do shopping e foram impedidas de usar, né? E na hora que elas estavam relatando, eu ri, elas olharam para mim assim e falaram assim, mas você está rindo da situação? Eu falei, não estou rindo da situação. Eu estou rindo ao mesmo tempo porque o quanto que nós avançamos, apesar de ainda precisar avançar muito. Porque isso há uns 20, 30 anos atrás, a gente sequer tinha a possibilidade de entrar no shopping. Mesmo como consumidora. Hoje vocês trabalham numa loja do shopping e foram impedidas de entrar no banheiro. É desagradável? É desagradável, mas pense o quanto nós já avançamos, né? Então, isso quer dizer que essas pessoas LGBTs, incluindo a minha pessoa, temos capacidade, né? Temos qualificação, e ainda que não tenhamos qualificação, é preciso que dê oportunidades de estudo, de qualificação, de emprego, para que essas pessoas também possam ingressar no mercado de trabalho e mostrar o seu potencial, o que tem de melhor. E uma outra coisa são os comentários que surgiram, por exemplo, com a instalação de uma fábrica num município aqui próximo, né? Que apesar do alto número de empregos, né, do crescimento, a prostituição aumentou muito, tanto de mulheres quanto de mulheres trans, né? Como que vocês têm trabalhado isso, Cris? Bom, então, como no meu caso, né, eu estou numa gestão que é municipal, a gente tem aqui no município de Campo Grande encaminhado principalmente pessoas trans, que são as que têm maiores dificuldades ao mercado de trabalho, ingressar no PROINC, que é um programa da prefeitura, em diversas secretarias que você vai hoje, você consegue enxergar e ver algumas pessoas trans ali trabalhando, ajudando, colaborando, né, como nossos colaboradores. Mas a nível de Estado, eu penso que a gente precisa, né, fazer com que essas empresas, essas indústrias que venham para cá, também esteja de alguma forma preparada para receber pessoas LGBTs no seu quadro de funcionários. É óbvio e é latente que diante do preconceito, da discriminação e a quantidade de funcionários que vêm para esses locais, para essas empresas, essas indústrias, aumenta a questão da prostituição. Isso é real, né? E isso vem desde a época dos primórdios. Uhum. Não tem como a gente mudar isso. Mas que a gente tivesse um mecanismo que não deixasse para as pessoas trans, principalmente, só o legado de que ela só tem a prostituição como meio de sobrevivência, que existisse outros mecanismos, né, outros espaços onde ela pudesse trabalhar e ainda que ela quisesse, né, o exercício da prostituição, numa certa idade, num certo momento, quando ela dissesse eu não quero mais isso, ela tivesse essa oportunidade. Uma outra parceria de vocês com a subsecretaria são essas blitz aqui em Campo Grande, né, com as profissionais do sexo, né? Como que é essa abordagem e essa conversa com essas meninas? Um dos trabalhos que a gente vem realizando faz tempo, isso era uma ideia da TMS, que é fazer a blitz educativa nas ruas, onde a gente vai junto com a guarda ou com a polícia militar. Justamente o primeiro passo é aproximar,
segurança pública e profissionais do sexo, de modo que não haja mais as violências, né, ou violações de direitos praticadas por nenhum dos dois lados. E em seguida, a gente ouve, orienta, entrega materiais e insumos de prevenção, né, das ISTs, que é muito importante para a saúde delas, mas também orientá-las sobre direitos, deveres e, inclusive, ofertar os serviços que tanto a sub-LGBT quanto a sub de direitos humanos, através da coordenadoria do município, tem para oferecer. E aí a gente fala sobre a questão do mercado de trabalho, a gente não orienta e nem obriga, né, ou fala mal como se aquilo fosse um problema da sociedade. Ao contrário, a gente quer que elas entendam que elas têm, para além da prostituição, outros mecanismos, né, outros viés profissionais que elas podem se encaixar e que a gente pode estar ajudando a encaminhar, fazer currículos, etc. A questão do nome social, que a gente não chama mais de nome social, no caso a troca de nome e gênero, que a gente acompanha desde a retirada das certidões até a emissão do registro novo. Uhum. Então tudo isso, a Blitz é mais para isso, né, para falar sobre os direitos que elas têm. Cris, e como a gente faz para combater esse preconceito de gênero e sexualidade, né? Políticas públicas, elas são fundamentais? Políticas públicas são fundamentais. Agora, é importante dizer que as políticas não basta estar no papel, né? Elas têm que saírem do papel. E para sair do papel, uma coisa é fundamental: dinheiro. Não existe criação de política pública sem recursos, né? Senão fica uma política para inglês ver. É preciso ter uma coordenadoria? É preciso. É preciso ter uma subsecretaria? Também. Mas é preciso ter orçamento, né, para que a gente possa trabalhar essas demandas. Os eventos são importantes, sim, sem dúvida. Isso traz uma visibilidade grande. A questão das blitz, a questão do ir lá com os insumos, de falar dos direitos, né, tudo isso é importante. Mas também é importante se a gente tiver recursos para projetos sociais, para empregabilidade, capacitação profissional, encaminhamento ao mercado de trabalho, questão educacional, né? E eu penso que o governo, tanto do Estado quanto do município, vem fazendo isso através dos seus órgãos, mas ainda é uma coisa a passos lentos, haja vista que é um começo, né? E eu diria um largo passo, um grande avanço diante do que nós não tínhamos e temos hoje. E parcerias, né? Parcerias. Porque eu vejo que vocês trabalham muito, as entidades, né, são muito parceiras, muito recíprocas entre si, né? Sim, isso é importante, as instituições estarem... Ainda que não sejam organizações que tenham CNPJ, porque às vezes a pessoa, ela milita na causa, ela tem um grupo de amigos, né, ou de pessoas, às vezes as próprias danceterias, boates que são LGBTs, eu sempre falo isso, é muito importante que elas se engajem na luta e que não fique somente no chamado pink money, né, que é aquela coisa de só querer o recurso do LGBT. Não, tratem, né, de fazer com que as políticas públicas, através desses estabelecimentos, também sejam acessadas, né? Também seja divulgada para que o público possa participar e ficar sabendo onde acessar. Cris, e nesse maio da diversidade, né, agora, qual que é o recado que a gente deixa para a população sul-mato-grossense, com todas essas ações? Bom, eu penso que o recado que nós devemos deixar para toda a sociedade sul-mato-grossense é que nós devemos amar o próximo, amar a si mesmo, respeitar as pessoas, né, independente de quem elas sejam, onde elas estão, qual o seu grau de escolaridade, qual a sua sexualidade, seu gênero, sua religião. Não interessa a sua questão financeira. O que interessa é que nós precisamos, antes de tudo, respeitar, amar. Eu não trabalho com essa coisa do princípio da aceitação, porque eu mesmo não sou obrigado a aceitar um monte de coisa e acredito que muitas pessoas não são obrigadas a aceitar nada, mas quando a gente parte do princípio do respeito, isso faz com que a gente transforme a sociedade. Então o respeito, a questão da dignidade humana tem que estar acima de qualquer preceito, de qualquer situação, de qualquer entendimento. É importante que as pessoas saibam, né, e entendam que
liberdade de expressão não dá o direito das pessoas falarem tudo o que querem, ou até elas podem falar, mas saibam que também tem consequências de tudo aquilo que falam. Então, agredir verbalmente, maltratar, destratar, né? Tudo isso tem consequências, tanto psicológicas para as pessoas que estão recebendo né, esse tipo de tratamento, quanto para quem está tratando dessa forma. Existe aí as leis, hoje a LGBTfobia é considerada crime de racismo também, então assim, é importante que as pessoas saibam disso e que nós possamos fazer um Estado harmonioso, profícuo, né? Que busque o exercício da cidadania plena, onde todos, independente das suas diferenças, sejam tratados com equidade, com respeito. E é isso, que a gente faça um Mato Grosso do Sul aí cada vez melhor para todos que virão depois de nós e também para nós que ainda estamos aqui, né? Cris, e vale ressaltar, né, que a internet não é mais uma terra sem lei. Não, de jeito nenhum. Tudo que você posta ali na internet, né, todas as brincadeirinhas sem graça, às vezes a pessoa fala, olha, mas foi sem pensar, foi só uma brincadeira. Lembre-se que aquilo que às vezes é brincadeira para você, pode ser muito ofensivo para o outro. Você não sabe o que o outro que está do outro lado está passando, você não sabe. E às vezes são ofensas tão terríveis que termina não só chateando a pessoa que está sendo magoada, mas também os seus familiares. É importante as pessoas entenderem que travestis, transexuais, LGBT de forma geral, não são filhos de chocadeira. Eles têm, né, têm famílias, têm pai, têm mãe, e que também se chocam, que também sofrem, que também terminam sendo vítima dessa LGBTfobia. Bom, o nosso bate-papo hoje foi com a Cris Stephanie, né, que é coordenadora de políticas públicas LGBT do município de Campo Grande. Cris, eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua presença conosco aqui no programa, nesse mês que é um mês tão importante para a população LGBT. Eu que agradeço a todos que estão nos assistindo, né? E agradecer você pelo convite e dizer que a nossa coordenadoria LGBT, através da administração pública municipal, a nossa prefeita Adriane Lopes, o nosso subsecretário Amadeu, nossa subsecretária adjunta, que é a Bárbara, nós estamos lá à disposição e a nossa coordenadoria está de portas abertas para atender a população. Obrigada.